Irmãos, vamos ler, vamos meditar um pouquinho hoje sobre esse tema que nós estamos estudando, que está ligado com a questão da vida com Deus. Eu quero pensar o seguinte com vocês e partir disso para o nosso estudo hoje. Do que, pastor? Por que tantas pessoas não conseguem avançar na fé cristã? Não conseguem avançar, né? Ficam parados no tempo, parados em algum espaço e não vão para frente de jeito nenhum. É sobre isso que a gente está falando nesses dias e logicamente que isso remete, ou pensar nisso, nos remete inclusive a tratar sobre essas questões que nós já abordamos aqui na semana passada. Nós falamos sobre o trabalho e como que Deus colocou o trabalho e que lugar o trabalho ocupa na vida do cristão, né, da pessoa. Lembrando que a gente tratou que Deus não criou o homem para ficar ocioso. Deus não criou o homem para ficar ocioso. Deus não criou o homem para não fazer nada. Não faz parte do plano de Deus essa história do homem não nada fazer, ficar ocioso. Não quer dizer que o homem não deve fazer alguma coisa, e sobre isso a gente não deve tirar um tempo para si, e sobre isso a gente vai falar hoje. Mas, na verdade, a gente precisa entender que quando Deus criou os animais, criou a terra, os vegetais, criou a planta, a água, a luz, aves e peixe e tudo mais, ele estava criando trabalho para o homem. E ele deu ao homem isso. E o homem tinha que dar nomes, a terra tinha que cuidar, então isso constituiu-se num trabalho. Depois de tudo isso feito, realizado e organizado no espaço, aí Deus vai e coloca o homem nesse espaço e diz o seguinte: você precisa cuidar da terra, guardar a terra, e você precisa dar nomes aos animais, nomes às aves, aos peixes e tudo mais. E isso se constituiu num trabalho, um trabalho pesado e árduo, por sinal. Então, nós tratamos disso, né? E aí é interessante que dentro de tudo, de todas as coisas que Deus passou, de todas as diretrizes que Deus deu ao homem, quando eu falo homem, nesse caso eu estou falando homem e mulher, então a gente precisa pensar que tudo isso estava atrelado a muito trabalho. Bom, se logo a gente pensa no trabalho, então a gente precisa pensar também no descanso. Para isso, vamos lá para o texto bíblico de Gênesis capítulo 2, e nós vamos discorrer vários textos, vários versículos desse texto. E eu quero começar pelo verso de número 1, 2 e 3. E os irmãos acompanhem comigo em nome do Senhor. Então o homem tinha muito trabalho, né? O homem tinha muita coisa para fazer, né? E ele precisava fazer, tinha que dar conta, porque quem colocou esse homem nesse lugar para realizar esse trabalho foi Deus, né? E Deus não é que ele é extremamente exigente, Deus é perfeito. Nada Deus faz meia boca, meia sola, como diz alguém. Até a gente há um comum entre muitos pregadores que utilizam Deus não é sapateiro, né? Sapateiro você vai lá e faz meia sola. Aí ele vai lá e faz meia sola. Deus não faz meia sola, Deus faz inteiro. Então imagine a responsabilidade de Adão de ter que guardar a terra e guardar mal, de ter que cultivar a terra e cultivar mal, dar nome aos animais, às aves e tudo mais, e fazer isso muito mal, né? Então a gente precisa pensar nisso. Era um trabalho pesado. E ele fez, né? E aí é nisso que a gente vai pensar. Verso 1 diz assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados no plano de Deus. E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo
e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Que Deus nos ajude, fale conosco, que o nosso coração esteja aberto para ouvir, para pensar, para refletir e aplicar aquilo que a gente tem hoje para tratar aqui em relação ao texto. Irmãos, no primeiro lugar, vamos pensar o seguinte, que a ordem que Deus deu ao homem, né, de forma geral, né, vamos pensar nisso, não foi uma tarefa fácil, como eu acabei de citar. E é interessante a gente pensar que essa ordem que dada ao homem, não foi dada só ao homem. Não foi dada só ao homem. A gente precisa ver isso. Essa ordem foi dada ao casal. Vamos ao texto. A gente precisa pensar. A ordem foi dada ao casal. Não foi só ao homem. Quando a gente lê o texto de número, o versículo de número 22, né, do capítulo 2, perdão, ele coloca aqui, 22, ele diz assim, ó, 20, né, aí Deus dá ordem para ele, todas aquelas coisas, Deus tomou do homem, formou, aliás, e da costela Deus formou do homem, Deus formou a mulher e trouxe a Adão. E disse a Adão, esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne, e esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomado. Portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, se apegar-se à sua mulher, e ambos tornarão uma só carne. E aqui Deus dá uma ordem para o casal de que eles não deveriam, inclusive, comer daquilo que não é daquele fruto proibido. Agora o capítulo 1 e o versículo de número 26 também diz assim, olha só que coisa interessante. Ó, e Deus abençoou, aliás, 26, e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo o réptil e que se move sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então, Deus criou o casal e deu ordens a eles, né? Deu ordens ao casal. E nessa ordem que foi dada aos dois primeiros, nesse caso, né, os dois primeiros, só eles foram criados nessa condição, Deus disse que eles deveriam fugir, se abster das coisas proibidas, que eles deveriam cuidar, que eles deveriam tratar, que eles deveriam trabalhar, que eles deveriam zelar pela terra, que eles deveriam fugir das coisas que não agradavam a Deus, fugir da possibilidade da queda e tudo mais. Deus avisou, a queda já estava prevista. Tanto é que Deus disse assim, não comam do fruto dessa árvore. Então, Deus deu a ordem para eles, para os dois, e essa responsabilidade era para os dois. E aí, nos chama a atenção o seguinte, que quando lemos a Bíblia, o texto diz o seguinte, que Deus havia concluído toda a obra realizada e Deus descansou e ele abençoou o sétimo dia. E de toda a obra da sua criação, nós pensamos o seguinte, percebemos ali que o homem tinha responsabilidade, inclusive, com a obra criadora de Deus. Qual era a obra criadora de Deus? Tudo aquilo que Deus criou. Porque Deus colocou eles lá e deu ordem para eles cuidar, zelar, proteger. Então, essa era a responsabilidade com a obra criadora. Né? Eu tenho responsabilidades com a igreja, com a igreja povo e tenho responsabilidade com a igreja prédio. Ok, então eles tinham responsabilidades com a obra criadora de Deus e eles também tinham responsabilidade com o próprio Deus. E essa responsabilidade com o próprio Deus estava no manter a sua comunhão. Eles tinham que manter essa comunhão. Eles tinham que manter a conexão com Deus. Para isso, eles tinham que se afastar de qualquer possibilidade de embaraço, de engano. Então, pensando nisso, eles tinham, quando a gente pensa, o primeiro casal tinha responsabilidade com a obra criadora de Deus, então eles tinham responsabilidade consigo próprio.
Porque eles também eram obra criadora de Deus. Eles também eram fruto da criação de Deus. Se eu digo eu tenho responsabilidades com a igreja, logicamente eu também tenho responsabilidades comigo, porque eu também faço parte da igreja. Vocês me entendem? Digam amém. Não tem como você ter responsabilidade com a família e esquecer um. E um deles você tirar. Então, se você tem responsabilidade com a obra, eu tenho responsabilidade com a obra, então tudo o que compõe essa obra está dentro do contexto dessa responsabilidade, inclusive eu. Inclusive eu mesmo. Não tem como eu ter cuidado da obra e esquecer de mim. Esse cuidado está errado. Não é? Então, se eu tenho cuidado com a obra, eu também tenho cuidado de mim. E é esse o contexto. Quando Deus criou o mundo em 6 dias e um deles, ele descansa nele, Deus dá um exemplo, que a Bíblia diz assim, e descansou Deus de toda a obra que criara e fizera. Veja que Deus criou e umas ele criou e outras ele fez. Aqui está no texto. Então, criara e fizera. Então, Deus deu o exemplo de que o homem, inclusive, precisava ter cuidado dele. Porque Deus, eu pergunto a vocês, Deus precisa de descanso? Se a Bíblia diz que Deus não descansa, não se cansa, nem se fadiga, por que ele precisa de descanso? Para que então Deus criou o dia 7º? E para quem? E para que Deus, e por que Deus respeitou o dia 7º que ele criou e abençoou? Para servir como exemplo para quem? O primeiro observador que estava próximo de Deus era o casal, Adão e Eva. Então, obviamente, Deus deu exemplo para eles. Então, Deus, Criador, onipotente, poderoso, soberano, zelador do mundo, do universo, cria um dia e descansa nesse dia. E aí que nós vamos pensar, ele trabalhou 6 dias e descansou um dia. Então, quando a gente aprofunda um pouquinho mais, a gente pensa o seguinte, se o Adão e Eva tinham responsabilidades com a obra criadora de Deus e com o próprio Deus, eles tinham responsabilidade também consigo mesmo. E cuidar de nós faz parte desse processo e nem sempre é uma coisa muito fácil, porque a gente não gosta muito, a gente quer, como diz algumas pessoas, a gente quer colocar para torar, né? Só para quando a gente tiver que parar mesmo, quando o médico para ou qualquer coisa semelhante. Então, eles tinham um compromisso, nesse caso, com o 7º dia. Mas será que o compromisso era exatamente com o 7º dia ou com aquilo que o 7º dia representava? Porque é uma confusão e eu não, nessa questão aí sobre o sábado, a gente deve ou não deve guardar o sábado, guarda ou não guarda o sábado, tem uns que guardam, tem uns que não guardam, tem gente que acha que é pecado, tem gente que não acha que é pecado. Nós vamos falar exatamente sobre um pouco sobre isso. Mas preste bastante atenção para você não sair daqui um sabatista. Desde já estou entendendo que já estou dizendo que nossa pregação não é sabatista. Mas preste atenção exatamente ao que nós vamos falar. Então, pensando nisso, o homem tinha que observar o sábado. Ele tinha que observar. Por quê? Porque Deus havia trabalhado 6 e descansado 1. Eram 7. E o 7º dia precisava ser observado tudo aquilo que foi estabelecido para ele. Para isso a gente vai ver alguns versículos da Bíblia. Nessa observância, havia um conceito de descanso. O que Deus pensou? Deus pensou no descanso. E é o que muita gente fala, pensa, descanso. Só que hoje eu lamento que eu vou frustrar muita gente quando fala assim, eu vou tirar um dia de descanso. Porque o descanso, nesse sentido, não tem a ver com o que nós pensamos como descanso. Porque a gente pensa
Eu vou descansar, tirar o sapato, colocar o pé para o alto, né? Por exemplo, vou deitar agora à noite, acordar só daqui 2 dias depois. Deitar na sexta-noite, acordar na segunda-feira de manhã. Mais ou menos isso. Isso não é descanso. Nada tem a ver com descanso pensado por Deus. Então é isso que a gente vai trabalhar. A proposta é o seguinte: Deus criou um dia para a família e não criou para um só, criou para a família. E nesse dia, ou para esse dia, Deus estabeleceu conceitos, algo importante a ser feito, que deveriam ser observados e praticados por toda a criação, toda a criatura de Deus. Então é sobre isso que a gente vai falar. Então o homem precisava observar. Vamos ler Êxodo capítulo 23, versículo de número 12. Vamos começar a ler alguns versículos da Bíblia para a gente entender alguma coisa. O homem precisava repetir o feito divino, que trabalhou 6 dias e descansou 1. Êxodo 23, versículo de número 12. Diz exatamente assim. Êxodo 23, 12. 6 dias farás os teus negócios, mas ao 7º dia descansarás, para que descanse o teu boi e o teu jumento, e para que tome alento o filho da tua escrava e o estrangeiro. Em tudo que vos tenho dito, guardai-vos, e do nome de outros deuses nem vos lembreis, nem se ouça na vossa boca. No 7º dia, o homem precisava guardar o 7º dia da forma que Deus fez, e precisava dar descanso. Observe, ele precisava dar descanso ao boi, descanso ao jumento, para que tome alento o filho da tua escrava. Então o homem precisava observar. Os 7 dias deveriam ser pensados da seguinte forma: 6 de trabalho, 1 de descanso. Dessa forma devemos visualizar a semana como 6 por 1. E nessa perspectiva, trabalho, descanso. Trabalho, descanso. No ponto de vista do Antigo Testamento, a gente vai retomar daqui a pouquinho. Eu vou apenas pincelar. O 7º dia, é o sábado, nesse caso, é o último da semana, do ponto de vista do judeu. Mas, lá no Novo Testamento, o Senhor, por causa da ressurreição, e o apóstolo Paulo também fala isso, nós deveríamos nos reunir no 1º dia da semana para adorar o Senhor. Então, no Antigo Testamento, é no último dia da semana. No Novo Testamento, por conta da ressurreição, passa a ser o 1º dia da semana. Antecipa. Observe. E aí, guardem isso, porque daqui a pouco a gente vai voltar nele. Então, vejam bem, dos 6 primeiros dias representam a luta, o sustento, como descreve o texto de Gênesis. Do suor do teu rosto comerás o pão. Os 6 dias de trabalho, que são dias de sofrimento, dias de suor, dias de fadiga, dia de cansaço, dia em que o homem, para poder ter alguma coisa, ele terá que trabalhar, representa, do ponto de vista humano, do ponto de vista de trabalho, essa luta, esse ardor, essa opressão que você e eu passamos por isso. Ok. Agora, nessa linha, o homem tem que trabalhar, então, dentro do nosso calendário, 365 dias e descansar 52. Ou seja, dos 365 dias, 52 ele precisa descansar. Se você olhar e pegar o calendário, 352 dias vão dar exatamente, praticamente, um sábado por mês ou um domingo por mês. 52 dias. Nesse caso. Então, assim, o que eu questiono com os irmãos essa noite? Como deveria ser o descanso? Porque eu pergunto, se 52 dias do ano o homem precisava descansar, e dá descanso para o boi, dá descanso para o gado, dá descanso para o filho, dá descanso para a filha, dá descanso para todo mundo. Então, o que o homem deveria fazer nesses
52 dias. O que o homem deveria fazer nesses 52 dias? Na cabeça de muitos de nós, hoje, nada. Olhar para o alto, ir para uma represa, ficar olhando a corredeira da represa, do rio, ou qualquer coisa semelhante, até aquilo te irritar. Não é? O outro pegar uma série e, como diz lá, madrugar, não, é maratonar, né, na série. Na verdade, o que é que nós precisávamos fazer? Veja, de acordo com o texto de Êxodo 20, do versículo 8 ao 11, abre aí. Êxodo 20, versículos 8 ao 11. Vamos ver o que nos diz, o que nos ensina um pouco mais esse texto. Diz exatamente assim como deveria ser o descanso. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Opa! Então não dá para eu aqui já desmonta. Então não dá para eu pegar o meu descanso, já pegar uma maratonar numa série de 32 episódios por como é o nome lá? Por temporada, né? Porque isso já não vai dar. São 45, a média de 40, 35, 45 minutos cada uma, vai dar tantas horas, preciso parar para ir no banheiro, preciso parar para almoçar, preciso parar não sei o que, já não vou poder ir para o culto, então já preciso pensar. Aí ele diz o seguinte, olha só, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, e o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, nem que está dentro das tuas portas. Preste bastante atenção aí, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar, e tudo que neles há, e no 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Observe, irmãos, eu quero perguntar para vocês qual é o grupo que está representado aqui nesse versículo, precisamente versículo de número 10. Qual é o grupo? Versículo 10. Qual é o grupo que está representado nesse versículo aí? Que a gente pode falar nesta noite. E que eu vou cair nele daqui a pouco. E vou desenrolar ele com vocês daqui a pouquinho. Qual é o grupo? Ó? Porque 6 dias... vamos lá. 6 dias... 6 dias, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não fará nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, nem o que está dentro das tuas portas. De que grupo social Deus está falando aqui? Da família. Olha só. Deus está falando, entre outros, da família. Então, preste atenção, a santificação no dia do descanso é um alvo, um objetivo de Deus, dado ao servo de Deus para a família. Veja bem, que não era só uma questão de descanso, porque a gente pode pensar assim, o descanso é para a família, mas... não esqueça que não é só o descanso é santificação. O descanso é santificação. E para você, veja bem, então a gente tem uma questão a fazer aí, nesse dia que é, deixa eu pedir aqui um golinho de água para alguém. Nesse sentido, então o que é que o homem tinha que fazer? Ele deveria pegar sua família no 7º dia, ajuntar o fruto do seu trabalho, ajuntar o fruto do gado, com gratidão, ir até a presença de Deus para ofertar. Era esse o sentido. O homem tinha que fazer isso. Ele não tinha que pegar a família para fazer outra coisa. Ele tinha que pegar a família para fazer esta coisa. Está descrito no texto o que o homem deveria, literalmente, fazer. Obrigado, meu Mário. Está descrito no texto mencionado aqui o que o homem deveria fazer. E ele deveria fazer isso com alegria. Não podia fazer de qualquer jeito.
Não podia ser de qualquer forma. Ele deveria fazer com ele, olha só, o filho, olhem bem, ele, o filho, a filha, os empregados da casa, se tivesse escravos da época, que nesse tempo era um tempo de escravos, se validava o escravo, então tinha que ser a família. E ele diz ainda, todos que estiverem dentro das tuas portas, até aquele sujeito que estava visitando a família no dia de sábado. O que acontece hoje que é muito diferente nos dias de sábado, ou qualquer dia. Chegou a família, chegou um cidadão na minha casa, não vou para o culto. Chegou um cidadão Hoje, do ponto de vista de Deus, isso não está certo. Eu sempre pratiquei isso aqui no meu relacionamento com qualquer pessoa na minha casa. Sempre pratiquei isso daqui. Sempre. A irmã Cida sabe disso, muitas vezes. Dava a hora do culto, que estava na minha casa, chegava algumas pessoas na minha casa no final de semana, a irmã Cida sabe disso. Ela viu isso acontecer durante muitos anos. Eu já ia, tomava meu banho. Você vai para a igreja comigo? Não, então você vai ficar aí e vai esperar eu voltar. Mas hoje é diferente. E eu disse que eu ia frustrar. O texto está dizendo aqui, até o estrangeiro que estiver dentro da sua porta, precisa santificar. O que hoje nós vemos que acontece é que o estrangeiro, a pessoa que está fora da nossa casa, nos tira até do culto naquela ocasião. Mas, ainda nesse sentido, havia pelo menos duas bênçãos relacionadas a essa questão da criação. Quando Deus criou o homem, Deus criou o universo, pelo menos duas bênçãos estão lá. A primeira é a bênção do trabalho. A segunda é a bênção do descanso. Então, trabalho e descanso compõem uma bênção da criação que o homem precisa respeitar. E aí, pastor, eu estou explicando o que se deve fazer no descanso. Então, não é apenas isso. E veja, o descanso envolve a família, precisa ser no sábado, precisa ser a aplicação, precisa ser aplicado à família inteira. E eu disse a vocês que eu ia retomar um assunto, eu introduzi lá atrás. No Antigo Testamento era o sábado. No Novo Testamento, por causa da ressurreição de Cristo, é o domingo. Então, no Antigo Testamento, o cara trabalhava 6 dias para agradecer a Deus no último dia. Ele já estava arrebentado, moído, quebrado, fadigado, destruído. Se fosse nos dias de hoje, estava totalmente destruído. No Novo Testamento é o contrário. Ele primeiro agradece a Deus, que é no domingo, primeiro adora o Senhor, se dedica ao trabalho do Senhor, ao serviço do Senhor com gratidão e toda a sua família, para depois de ter feito isso, ele então ir em busca do trabalho. A ordem inverte. Primeiro, se no Antigo Testamento o agradecimento era o último, no Novo Testamento é o primeiro, então mudou a prioridade das coisas. Primeiro a gente agradece ao Senhor e depois a gente trabalha. Depois a gente estuda, depois a gente faz o restante. E isso deve ser feito no domingo. O domingo é o dia de servir a Deus. Tanto é que muitas pessoas em algumas igrejas, por exemplo, guardam o domingo, guarda mesmo, precisa ser guardado o domingo. O domingo não é... Algumas pessoas reclamam por passar o domingo na presença de Deus, algumas horas do domingo. Irmão, o domingo é do Senhor. Não é isso que a gente sempre pregou? O domingo é do Senhor, mas que domingo do Senhor é esse que a gente não gosta de levantar cedo? Que domingo do Senhor é esse que a gente reclama de passar 1 hora, 2 ou 3? Que domingo do Senhor é esse que a gente não consegue fazer essas atividades? Há irmãos que definitivamente aplicam o dia todo na causa do Senhor. Ele sai, ele vem para a igreja de manhã, para a escola bíblica, depois ele vai fazer o evangelismo, depois ele vai fazer o ensaio, depois ele vai isso, vai aquilo outro, passa em casa, toma banho, né?
come alguma coisa, faz o restante do dia, daqui a pouco vai para a igreja. Já tem gente que vem para a igreja de manhã e volta à noite. O domingo, ele precisa ser do Senhor. Isso é santificar. E o contexto é a família inteira, não é só parte da família. O contexto é da família inteira. É claro que quando você fala assim, pastor, você pode me argumentar, nos dias do Antigo Testamento não tinha jogos, por exemplo, não tinha televisão, não tinha... Irmão, você só está pensando que entretenimento é uma coisa de agora? Nos dias do Antigo Testamento tinha os entretenimentos do seu tempo. Era do seu tempo. Tudo tinha do seu tempo, tudo tinha naquele tempo. Tudo que tem hoje tinha naquele tempo, tinha de outra forma. Existia naquele tempo. Se você parar para pensar, tinha os jogos, tinha suas, tinha as... Por que é que a Bíblia condena a bebedeira nas praças, por exemplo? A Bíblia condena a bebedeira nas praças, por exemplo, porque já tinha, ué. Se condena é porque já tinha. As pessoas passavam horas nas praças, as pessoas passavam horas no entretenimento. Então já tinha. Então, além disso, haviam outras práticas que podiam tomar o tempo da pessoa. E a Bíblia ainda diz assim, ai daqueles que se levantam pela manhã e ficam bebendo vinho, esperando até que a noite os esquente. Então tinha gente que já passava o dia bebendo. E Deus já condenava isso. O homem deveria servir ao Senhor. Nós também precisamos servir ao Senhor. Então é importante que o crente, que o irmão saia da igreja hoje dizendo assim, o que eu e a minha família vamos fazer no dia do Senhor. Para muitos nem dia do Senhor tem. Não existe. Senhor não tem dia não. Para muitos, Deus não tem nem dia. Não cabe, não há espaço no dia do Senhor. O dia do Senhor precisa ser pensado, precisa ser respeitado, precisa ser guardado, precisa ser praticado, precisa ser aplicado. A gente precisa aplicar o dia do Senhor. Pastor, mas aí não dá, eu tenho muita dificuldade com a minha família. É uma questão de oração e de doutrinação, de ensino. E precisa se ensinar a família. Ensinar como? Gente, no domingo nós vamos servir a Deus. Então, o que é que a gente pode fazer no sábado para adiantar para o domingo? Para que a gente tenha a oportunidade de servir a Deus. É impressionante. Algumas pessoas guardam o dia do Senhor, embora eles guardam o dia. A santificação não está no dia. Não é o dia específico, propriamente dito, o sábado. A santificação está no conceito e na aplicação e na observância daquilo que se deve fazer no dia. No caso dos judeus no Antigo Testamento, era o sábado. Eles tinham que guardar o sábado. Não bastava chegar o sábado. Qualquer pessoa chegava o sábado. Mas tinha gente que profanava o sábado. Como no Novo Testamento, em relação a Cristo para a igreja, que guarda o domingo. Então, se o domingo é abençoado, o que basta chegar ao domingo. Posso chegar ao domingo trabalhando, posso chegar ao domingo fazendo qualquer coisa. Não é isso que o texto diz. O dia precisa ser observado, aquilo que está programado para o dia. E o que é que Deus programou para o dia? Santificação. É o dia em que você e sua família precisa servir ao Senhor. Amém? Ficou dúvida nisso, irmão? Ou não? Mas não é uma atividade tão fácil. Ainda mais quando nós vivemos no dia de hoje que a gente tem duas coisas. A primeira, a gente tem a necessidade de trabalhar no domingo, muitos casos. E segundo, não, tem outros que já trabalham não é por necessidade, é porque gosta mesmo. Aí eu pergunto, onde está Deus? Onde cabe Deus? A gente não consegue se dedicar uma hora, um domingo, por exemplo, para servir o Senhor? Temos 52 domingos, a gente não consegue dedicar um deles ao Senhor? Aliás, temos 365 dias, não conseguimos dedicar um dia deles para o Senhor? Esse é um questionamento que a gente deve pensar. E antes de eu pular para o próximo tópico, eu quero lembrar vocês que os judeus foram escravizados,
foram presos na Babilônia exatamente por quê? Os que estão estudando teologia conosco lá, passamos por isso há poucos dias. 70 anos ficaram presos na Babilônia, ficaram exilados por causa de quê? Por não terem respeitado, entre outras coisas, por não terem respeitado e guardado o dia do sábado. Não respeitaram o dia. Então Deus diz o seguinte: já que vocês não vão dar descanso para o boi, para o gado, para a terra, para a família, vocês não vão santificar, então eu vou tirar vocês daí. E mandou os imperadores lá, saqueou a cidade, a terra teve o descanso de 70 dias. Quando cumpriram-se os 70 dias, foram libertos novamente. Os 70 anos, perdão, que foi o período que eles deixaram de cumprir. Eles não cumpriram os dias. Então precisavam respeitar. E aí, irmão, a gente senta a madeira no trabalho, e domingo é trabalho, e domingo é trabalho, é domingo é trabalho, e quando é trabalho, e quando a gente está pensando em vir para a igreja, chega o estrangeiro na nossa casa, agora bota bolo no forno e vamos, que eu não vou pro culto, ó pastor, eu não vou pro culto, ó dirigente, eu não vou, ó irmã, eu não vou pro culto, eu não vou poder, resolve aí, porque chegou gente na nossa casa e ó, passou uma semana e Deus ficou para lá. É assim, é isso que o texto está dizendo para nós. A gente precisa pensar como é que a gente vai fazer. E o problema não é só eu, o problema é que o texto está dizendo que sou eu e a minha família. Os judeus colocaram-se em aperto durante 70 anos por desobediência e inobservação, e a não observação do dia do Senhor. Eu não quero colocar a minha família em risco por não observar ao Senhor. Eu quero que a minha família esteja literalmente na presença do Senhor, servindo a Deus. Agora eu tenho muita coisa para fazer. Adão tinha muita coisa para fazer. Eu fiz um post hoje na rede social e eu não sei se alguém respondeu, porque eu estava tão entretido aqui na preparação dessa mensagem, mas eu me lembro mais ou menos, e eu estou até sem celular aqui. Então, eu fiz um post lá dizendo o seguinte: se Deus criou, para Deus 1000 anos é como um dia. Nem Adão e nem Eva viveram mais de 1000 anos. Então, Adão e Eva, do ponto de vista do tempo de Deus, só viveram um dia. Nasceram, cresceram, trabalharam, frutificaram e morreram no mesmo dia. Do ponto de vista de Deus. Porque para Deus, um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. E Adão e Eva não chegaram nem a 1000 anos. Né? Os dois morreram com menos de 1000 anos. Então, só viveram um dia do ponto de vista de Deus. Nasceram, cresceram, morreram no mesmo dia. Né? Ok. Agora acompanhe comigo o outro raciocínio. Vamos lembrar que o tempo de Deus é um e o tempo do homem é outro. O tempo de Deus é um, o tempo do homem é outro. Então a gente precisa ter isso em pensamento e memória, para a gente não esquecer. Agora, se Deus criou o homem de manhã e a mulher à tarde, vamos pensar do ponto de vista de Deus, foi no mesmo horário. Deus criou o homem às 7 da manhã e criou a mulher às 10. Ok. Mas se a gente olhar que para Deus um dia é como 1000 anos, e a gente traduz isso para o homem, então quanto tempo levou para entre Adão e Eva serem criados, os dois juntos? Qual é o intervalo de tempo entre um e outro? Vamos imaginar que Deus criou Adão às 7 e a mulher às 8. Por exemplo, pode ter se passado 1 ano, 10 anos, 50 anos, pode ter passado 100 anos, pode ter passado. Imagine o cara passar o período de tempo que seja como esse, 1 ano, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 100 anos, vamos pensar assim, sozinho, num lugar onde ele não tem ninguém, não fala com ninguém, ninguém responde. Imagine o tédio. Imagine o tédio de Adão. E tem mais, ele tinha que trabalhar. Porque Deus deu trabalho. Deus deu trabalho.
Mas pensando nisso, irmão, como Deus dá trabalho para o casal e Adão não dá conta do trabalho que ele precisava fazer, Deus disse, eu vou dar uma ajudadora. E aí a segunda ordenança, é o segundo ponto que a gente vai pensar, é o casamento. Deus cria o homem, mas ele não cria o homem para viver sem fazer nada e também não cria o homem para viver sozinho. Deus não criou o homem para ficar ocioso e nem para viver só. Deus criou o homem para viver trabalhando em família. E ele cria o casamento. Então, nesse pensamento, a segunda ordenança relacionada ao viver bem, ao viver o plano, viver um pleno de Deus, está ligada ao casamento. Como vimos na semana passada que eu preguei, o Senhor, depois de ter criado o trabalho e o descanso, criou agora a família. Então, você vai trabalhar, descansar com a família. Não tem nada melhor do que o cara ter a família. Com o objetivo, inclusive, de tornar, mas com o objetivo de Deus criar trabalho, descanso e família. De tornar a experiência do homem boa, a melhor possível, irmão. Olha, Deus cria lugar, Deus cria local, Deus cria condições, Deus cria trabalho, Deus cria descanso e Deus cria família. É a melhor experiência que Deus quer dar para o homem, para o ser humano. É a melhor da experiência humana. Então o homem tinha casa, o homem tinha comida, o homem tinha trabalho, o homem tinha descanso e o homem tinha família. É o melhor da experiência. Quando eu falo homem, estou falando do ser humano. E além disso, para que o ser humano desfrute de tudo isso, ele precisava observar algumas coisas. Precisavam ser apontadas e Deus tratou isso, e não podia faltar, e não podia falhar no cumprimento dessas questões. O homem não podia faltar, não podia falhar no cumprimento dessas observações. A primeira delas, a função do casamento na criação. Pense comigo aqui. Em primeiro lugar, precisamos pensar que o casamento é uma instituição santa. Repita comigo, o casamento é santo. Não é uma instituição e nem pode ser profanada por como está sendo. Por que o casamento é santo? De onde ele vem? Quem criou? Quem pensou nele? Casamento é santo, divórcio não. O casamento sim, o divórcio não. Por quê? Porque o casamento foi pensado por Deus para quê? Para realizar a vontade de Deus. Depois, veja, o casamento foi criado por Deus para realizar a vontade de Deus e colocado no ambiente criado por Deus. Pensado por Deus. Deus literalmente pensou. Deus não criou aleatoriamente. Espera aí, minha mãe mandou eu escolher esse daqui. Claro que Deus não faria isso, né? Deus criou o casamento. Deus criou o lugar, criou a instituição, criou o ambiente, colocou a família lá. Para quê? Para realizar a vontade. Em seguida, a gente tem que pensar que a gente precisa pensar na função ou no efeito que o casamento deve produzir no ser humano. E agora vai pegar. Irmão, eu não guardo mensagem. Quem me acompanha há muitos anos sabe que eu prego a mensagem que eu tenho para aquele dia. Igreja vazia ou cheia, eu não me importo, não me interessa isso aí. Prego no mesmo dia. Quem aproveita, quem aproveitar, e perde quem perder. Não aproveita quem não aproveitar. Isso daí não compete a mim. É bom que todos ouçam, mas Deus criou o casamento para quê? Esta pergunta gostaria que vocês que aqui estão, que são casados, fizessem. Qual é a função do meu casamento? Essa é uma pergunta que a gente tem que responder. Qual o efeito que o meu casamento precisa produzir?
Veja, Deus não criou o casamento sem uma finalidade. Da mesma forma que Deus não criou a terra sem a finalidade, não criou o homem sem finalidade, não criou o descanso sem finalidade, não criou a família sem finalidade. Deus criou o casamento para um objetivo, para que ele produza um efeito. E qual é esse efeito? Primeiro, vamos pensar em como Deus descreveu o homem. Observe. Vamos lá, voltar para o texto de Gênesis. Vamos voltar para o texto de Gênesis, capítulo de número 2, que a gente estava lendo ainda agora há pouco. Glória ao Senhor. Bendito seja o nome do nosso Deus. A Bíblia diz lá no texto de Gênesis, capítulo 2, versículo 18, ele diz o seguinte: como é que Deus descreve a relação do momento, a experiência do homem naquele momento? Não era boa. A primeira função do casamento, qual é? Não é só isso. Também não é só isso. Não é só isso. A primeira função do casamento é o confronto direto com aquilo que não é bom. A primeira função do casamento é combater aquilo que não é bom. Observe que o texto não está dizendo que é ruim. Ele só está negando que é bom, que não é bom. Porque se Deus tivesse dito assim, é ruim, não estaria escrito não é bom. Estaria escrito assim, é ruim. Ele está dizendo, não é bom. Nem sempre o que não é bom é ruim. O primeiro objetivo do casamento é o confronto daquilo que não é bom. Ou seja, o casamento precisa tornar a experiência do homem, nesse caso. Não pense que eu estou falando do homem, só homem. Estou falando do ser humano. Boa. A experiência tem que ser boa. Então, o casamento é para tornar aquilo que não é bom, bom. Essa é a primeira experiência. Esse é o primeiro objetivo do casamento. É tornar aquela experiência que não é boa, boa. Nesse caso, é uma conversão. Olha, irmãos, isso vai muito além. É uma conversão de processo. Como é que você torna, vou pegar aqui a linguagem, como é que você torna uma obra que não está boa, boa? Como é que você torna um alimento que não é bom, bom? Você está fazendo um bolo, o bolo está desandando, como é que fica? Como é que ele está dando cara de que vai ficar todo requenguelo torto? Como é que você arruma? Você tem que tornar a experiência do que está ruim ou do que não é bom, bom. Essa é a primeira. Não é bom. Então, Deus criou o casamento com a finalidade de conter a continuidade daquilo que ele descreveu como não bom. Não pode continuar não bom. Não pode continuar sendo não bom. Tem que conter isso. Precisa mudar esse cenário. E nesse sentido, ainda, o texto, como eu já disse, não diz que o casamento tem a função de combater o que é mal. Não é isso que o texto está dizendo. Mas sim de interditar, de interromper a sequência daquilo que não é bom. Então o casamento tem um papel funcional. E aí, nesse sentido, devemos pensar que o casamento é santo, bom e eficiente. E a pergunta que eu quero perguntar a vocês é o seguinte. Pergunto para todos. O seu casamento tem sido eficiente nesse sentido? Tem dado essa resposta?
Seu casamento tem respondido, porque há muitas coisas que não são boas numa relação humana. E o casamento precisa resolver. A instituição precisa chegar forte para resolver aquilo. Essa é a questão. Mas para que ele seja efetivo, é necessário fazer outras considerações que eu quero fazer aqui. Primeiro, a função interpessoal. Irmãos, atente-se a isso. Muita atenção agora. Nesse sentido, a primeira coisa é a fusão interpessoal. Eu falei função, é fusão interpessoal. O que isso diz respeito? A união entre duas partes que forma uma concepção ou uma composição. Eu postei hoje no grupo ADMI 1 mais 1 igual a 1, não é? Eu fiz essa pergunta lá, o que que é 1 mais 1 igual a 1? É o casamento, é 1 mais 1 igual a 1. É esse o sentido. Só que a fusão, olha aqui para mim, nesse sentido do casamento, irmão, não acontece só quando o casal consuma a relação marital, irmão. É um outro processo. É um processo que perpassa, inclusive, a experiência sexual do casal, avança para o entendimento e deve começar aqui. Principalmente, tem que começar aqui, com a percepção de quem são as pessoas que fazem parte daquele casamento. Observem isso. Nesse sentido, a gente tem que entender a efetividade dos participantes. Quem são as pessoas que participam? Quem é a pessoa que está casada? Veja, isso se refere ao conhecimento da função de cada participante no processo do casamento. Qual era a função de Eva no casamento de Adão? É uma pergunta, vocês respondem como vocês acharem que deve. Como era? Como vocês acham que era qual era a função de Eva no casamento de Adão? O texto deixa claro que ela era uma auxiliadora. Ela era uma ajudadora. Não no sentido que nós interpretamos aqui. Bem, no Brasil, no português, auxiliar no Brasil não é uma experiência muito boa, né? É como quem está começando numa determinada função. Eu trabalhei de auxiliar administrativo, né? Durante um bom tempo eu fui auxiliar administrativo. Alguém aqui foi ou é? Eu nem sei se existe ainda essa função. Eu sei que a primeira função que eu tive de office boy não tem mais, né? Já não existe mais, office boy. Auxiliar de cozinha. Ó, auxiliar de cozinha não é uma cozinheiro, por exemplo, né? Do ponto de vista de quem trabalha lá, o auxiliar não é exatamente. Mas não é isso que o texto diz em relação a Eva. Preste atenção, irmão, para você pensar. Vamos pensar no que a Bíblia diz em relação ao homem e à mulher. O homem, a Bíblia se refere, ou ao homem, a Bíblia se refere como cabeça. Então preste atenção que cabeça não está e nem pode ser interpretado e aplicado como domínio, como soberania, como ser que está acima, como ser que não pode ser, como autoritarismo, ser que não se permite corrigir ou ser corrigido por alguém, quem quer que seja ele, que está num posto onde não se pode tocar. Bom, não é isso que o texto diz quando coloca o homem por cabeça. Pelo contrário, ser cabeça está relacionado ao ato de agir com inteligência, consciência, responsabilidade, visibilidade, visão de campo. Então o homem precisa ter essa percepção. Sim, além disso, ele precisa ser consciente não só da sua função, veja bem, irmão, mas ele precisa ser consciente também da função efetiva da esposa no casamento. Por isso que o homem não pode pensar de qualquer jeito, tomar atitude de qualquer jeito, a fazer qualquer coisa. Não, ele tem um papel que foi dado por Deus e ele, como cabeça, precisa entender que também tem uma pessoa no casamento
que tem um papel que foi dado por Deus, e ela tem uma função. E qual é essa função? Primeiro, a mulher já foi criada. Qual é a primeira característica que Deus pensou ao criar a mulher? Qual é a primeira característica que Deus pensou ao criar a mulher, irmão? Vamos para o texto. Hã? Vamos para o texto? Qual é a primeira característica? Vamos lá. Verso de número 18, né? Ó, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora que esteja como diante dele. Como diz ali o texto, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que lhe esteja diante dele. Havendo, pois, Deus formado da pó da terra o animal do campo, todas as aves, tal. Aí o verso de número 21. Então fez o Senhor cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma de suas costelas, cerrou a sua carne. E a costela que o Senhor deu, Deus tirou do homem, formou a mulher e trouxe Adão. E disse Adão, esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Eu pergunto aos irmãos, qual é a primeira característica da mulher que Deus, quando criou, já colocou literalmente nela? É dela, não precisa adquirir, não precisa buscar em canto nenhum, não precisa procurar em lugar nenhum. Isso já é uma característica divina que Deus colocou nela. Qual é? Idoneidade. É uma mulher idônea, não é idosa, idônea. Repita comigo, idônea. Uma mulher que fala na altura. E o texto diz o seguinte, alguns textos bíblicos, se você vai ler o texto, a mulher ela anda ou ao lado ou à frente. Esse é o sentido, nunca atrás. Ela não anda atrás, nem ao lado, nem nunca atrás. É sempre ao lado ou à frente. Esse é o seu sentido. A mulher que Deus criou para Adão tem um sentido de que anda do lado, ou anda ao lado dele, ou anda à frente dele. E é na altura. A mulher já tem essa competência. O homem precisa entender isso. Como é que o cara é inteligente? Como é que o cara é cabeça? Como é que o cara é responsável? Ele não entende o papel da mulher, a função dela. A função dela é idoneidade, entre outras. E o que é isso? É a capacidade, é competência na realização de função. Tá claro que quando Deus pegou, criou o casal, colocou no jardim, Adão deu o nome. Ele olhou para aquele bichinho que você tem lá dentro da sua casa e falou isso aqui é um cão. Talvez o Adão sozinho devia ter colocado, isso aqui é um quatro patas. A mulher disse, não, cão. Isso aqui é um gato. A mulher tem a função, é dela, competência, capacidade de resolver problemas, capacidade de fazer acontecer, qualidade que o homem não tem. Isso está no texto, irmão. Está nas entranhas do texto. O cara precisa entender isso. Para muitos homens que estão me ouvindo aqui e os que não estão aqui, é necessário que você tenha a visão de que a pessoa com quem você se casou já recebeu de Deus essa condição. E a mulher que está aqui e que o esposo não está, você precisa saber que você tem essa competência. Então pare de dizer, eu não sei, eu não posso, eu não faço. Agora, desenvolva suas competências. Porque assim como a cabeça tem que ser responsável, o corpo também é. Então a mulher já carrega essa qualidade consigo. O homem precisa ser inteligente para entender e para zelar por ela, como disse Paulo. Nesse sentido, Efésios capítulo 5, versículo 23 seguir, nesse sentido o homem tem que entender que a mulher em si, propriamente a mulher em si, já é o sufocamento da primeira condição que Deus alegou lá, que não era boa. Só a existência da mulher.
Em si a mulher já é, em si, ela não precisa fazer nada. Em si a mulher já é o sufocamento, o estrangulamento daquilo que Deus disse que não é bom. Isso já está no texto, está implícito. Aliei uma adjuntora que lhe seja idônea. Então, se Deus alegou que a condição não era boa, a mulher em seguida já ajuda a sufocar. E segundo, o homem tinha a missão de submeter toda a criação à glorificação do nome do Senhor. Deus dá essa missão ao homem. E quem é que ajuda? E quem é que tem a função específica de colocar esse cara no caminho e de manter esse cara no caminho para fazer com que ele cumpra o dever? Quem é que tem essa função? É o cachorro? É o coelho? É o papagaio? É o passarinho na gaiola? Quem é que tem a função, irmão? Agora pega um pouquinho para o lado das mulheres. Quando você lê a história da Bíblia, veja bem, às vezes a mulherada reclama assim, agora eu vou pegar você, dar uma chicotadinha só de tapinha de leve assim, ó. Ai, pastor, na minha casa é só eu. Sou só eu que faço isso, sou só eu que faço aquilo, sou só eu que faço aquilo, sou só eu que faço aquilo. Se eu não fizer isso, ninguém faz. Se eu não vou para a igreja no domingo, ninguém quer ir. Se eu não me arrumo, ninguém quer ir. Eu quero perguntar, quem foi que colocou as pessoas dentro debaixo do telhado de Raabe? Quem colocou? Quem colocou aquela monte de gente debaixo da casa, debaixo do telhado de Raabe, quando Josué chegou com o exército todo lá no muro de Jericó? Quem? Quem colocou? A Bíblia dá nome do Raabe, do Raabe. A Bíblia só fala de Raabe. Quem é que saiu juntando pessoas para colocar dentro de casa? Não foi ela? O Josué não diz o seguinte: todos que você manter debaixo do seu telhado serão guardados daquele dia. A luta para manter as pessoas debaixo do telhado foi de quem? Foi de Raabe, irmão. Tem mais. Vamos pensar. Ruth. Vamos para Débora. Vamos para Esther. Os judeus todos foram... Quem é? Irmão, preste atenção aqui. Se o rei não chamasse a pessoa para entrar na sua câmara e ela se atrevesse a entrar, ela seria morta. Então imagine o seguinte. Veja de onde parte a ideia. Vocês vão jejuar e eu vou entrar na câmara do rei. Mas Esther não era esposa? Era. Mas ela podia entrar lá? Esther podia entrar na câmara do rei? Não. Só se ela fosse autorizada. E ela, desculpe a palavra, ela mete as caras e vai. Como na linguagem de hoje, ela mete o louco, né? Não é assim que o jovem fala? Ela mete o louco e vai. A Esther vai lá e vai. A Débora faz. Então, Débora, Maria, Lídia e tantas outras, irmão, por que é que a sua casa só vai para a igreja se você for? Por que é que as coisas de Cristo só funcionam na sua casa se você comandar? É desse jeito, irmão, não tem outro jeito. Por que é que Adão só conseguiu fazer o trabalho depois que Eva apareceu? Porque essa capacidade de fazer, de realizar, já está colocada, já foi colocada por Deus na mulher. Pronto, o homem não consegue. O cara se perde, desanima, se amua, o cara amarra, o cara burra, o cara faz de tudo. Aí você pergunta, pastor, para com isso, é só você dar uma olhada para a igreja nos dias, desde quando você quer dar uma olhada na igreja? Dá uma olhada na igreja desde quando e veja quem é que cuida da igreja, quem é que a maior parte que evangeliza, a maior parte que trabalha, a maior parte que zela, a maior parte que... Quem é que faz? Vamos pelo dia de Jesus. Quem é que foi dar uma visitada no túmulo de Jesus? Primeiro. Quem descobriu que Jesus ressuscitou primeiro? Estou falando em sexo. Foi homem ou foi mulher? Então... o cara está fazendo o quê? O cara tá trabalhando, ele nem sabia dessa questão, mas foi a mulher que foi. É exatamente essa condição. Então, irmão, é nesse sentido que agora eu dirijo a palavra para, especificamente, como eu já falei para os irmãos, agora dirijo para as irmãs.
Em tudo, irmão, Deus agraciou vocês. Pare com essa situação, essa ideia de achar, ai, eu não sei, eu não consigo, eu não sou competente. Você está invalidando o que Deus de antemão. Você está invalidando o pensamento de Deus. Deus, quando criou a mulher, quando pensou em criar a mulher, ele não pensou em outra, ele pensou em alguém competente. E o plano de Deus foi competente. Então você vai dizer assim, tudo de competência Deus colocou tudo que de competente Deus colocou na Rainha Elizabeth. Tudo que Deus colocou competente, colocou na Margaret Thatcher. Colocou na... Não, tudo de competente Deus colocou na mulher. Glória ao nome do Senhor. Você é essa mulher. E é por isso que a sua casa vai para a igreja, é mantida na igreja, santifica o Senhor. Então é por isso que a igreja está, por isso que a sua família está na casa do Senhor no domingo. Se você bate o martelo, você briga, bate, como diz a irmã, dá o ataque ninja, a família inteira está na igreja. É assim que funciona e não vai funcionar de outro jeito. Glória ao Senhor. Ai, pastor, eu estou lutando com meu filho, estou lutando com a minha filha. Ele está rebelde, ele está assim, ele está assado, ele está daquele jeito, ele está daquele outro, está uma coisa terrível. Olha aqui para mim, você vai orar ao Senhor, você vai buscar em Deus sabedoria, e Deus vai tirar de lá, de dentro da sua cabeça, algum sinal, e você vai reverter o quadro, e o nome do Senhor será glorificado. Você crê nisso? Diga glória ao Senhor. Mas você precisa saber qual é a sua função. Eu me lembrei, a irmã Cida me lembrou um fato essa semana, dada a pregação do domingo, ela me lembrou um fato, e eu vou já concluir aqui. Ela me lembrou um fato que lá atrás, a gente fazia aquele trabalho de semana de consagração, sem internet, essas coisas, e tem uma irmã que está aqui, né, e entre nós, congrega aqui conosco e tudo. Eu falei assim, irmãos, na sua casa quem manda é você. E a irmã Cida me lembrou disso daí, que eu não tinha lembrado, eu não tinha lembrança. Ela me lembrou, né? Naquela época, o filho da irmã tinha quantos anos, Cida? 3 ou 4 anos? É? Quem manda é você, na sua casa. Aí o gurizinho estava sentado do lado dela, e falou em tom alto, né? Não, quem manda sou eu. Né? Quem manda sou eu. Né? Foi isso mesmo? Quem manda sou eu. Aí eu fiquei pensando, e hoje eu faço essa concepção. Olha como Deus trabalha. Sem briga, sem caso, a situação foi sendo revertida, e hoje você já vê a família, parte da família, e já 90% da família já na igreja, e já teve dia de 100% da família na igreja, né? Já teve dia da família estar aqui 100% na igreja. Observe como é que Deus vai colocando essa função. Cabe ao homem, é claro, manter a família, né? Cabe ao homem chegar em casa, orar, vamos santificar, vamos ler a palavra. Aqui uma palavra aos irmãos. Deve ler a Bíblia, vocês precisam ler a Bíblia sua família. Hoje vou ler um texto com vocês, vou compartilhar. Eu vou ler uma pregação para vocês, eu vou ler aqui eu estava pensando em alguma coisa aqui sobre Deus. Compartilha com a família, compartilha com a esposa, compartilha com os filhos. Aos que são solteiros, quando vocês casarem, pratiquem isso. Está lendo num texto, está pensando em qualquer coisa? Está pensando em qualquer coisa relacionada à Bíblia? Então vocês pegam, compartilhem com as esposas. Olha, pensei nisso. Se tiver certo ou errado, ninguém vai atribuir juízo de valor. Ninguém aqui entre nós viveu com Jesus. Ninguém aqui entre nós estava com Moisés. Então nenhum de nós aqui podemos dizer exatamente isso. Tudo a gente trabalha no campo da interpretação, não é? Então eu compartilho com a irmã Cida. Quando vocês casarem, falo para vocês. Eu compartilho com a irmã Cida. Eu falo assim, e recentemente eu estou aplicando uma outra situação. Agora que eu mudei, eu fiz acrescentei algo mais na minha pregação. Eu falo assim, eu preciso que você venha ler o que eu vou pregar aqui hoje à noite. Ultimamente, ela está, às vezes no corre-corre do dia a dia,
ela acaba não dando muito tempo, mas ela fala assim, eu quero que você leia o assunto. Eu preciso desenvolver. Às vezes eu encosto do lado do fogão, ela está fazendo alguma coisa, ou em algum lugar, algum canto da casa, eu falo assim, olha, estava pensando nesse texto, esse texto fala isso, o que você acha? Eu preciso desenvolver um diálogo, cabe a mim, com a minha esposa, eu preciso desenvolver um diálogo cristão com ela. E aí, irmão, diante disso, Deus sempre tem nos abençoado. Então, a minha palavra hoje, eu não terminei, mas eu abri aqui um ponto para a gente continuar na semana que vem. O primeiro pilar que a gente precisa, o primeiro eixo que a gente precisa apoiar, o pilar que a gente apoia a nossa vida plena com Deus, é a gente ter nosso trabalho. E no trabalho envolve descanso. Segundo, é obviamente respeitar o dia do Senhor, servir a Deus. Terceiro, manter a nossa família na presença de Deus. A família inteira no plano de Deus. Entender qual é a função do casamento. Entender como instituição. A instituição sempre é mais forte do que uma pessoa. O casamento sempre é mais forte do que o marido. E o casamento sempre é mais forte do que... A família sempre é mais forte do que o marido e do que a esposa. Porque é a família, é a instituição. Tem coisa que é a instituição que tem que resolver. Quando é assim, como que funciona isso, irmão? Como é que a instituição tem que resolver? A instituição resolve, tem coisa que é na oração. Então vem cá, hoje nós vamos... É interessante pensar, às vezes alguém, uma família quer comprar um carro, todo mundo se ajunta, para de comer coxinha, esfirra, para de comer hot dog, essas coisas aradas, e todo mundo faz o dinheiro para comprar aquele carro. Mas e quando a gente precisa buscar a Deus, por exemplo, pela libertação, pelo batismo com o Espírito Santo, pelo envolvimento da família no trabalho do Senhor? Quando a gente precisa buscar a Deus para colocar todos na igreja? Eu acho impressionante e eu fico feliz quando tem uma família inteira engajada no trabalho do Senhor. E essa família deve chegar em casa, por exemplo, depois do domingo, vamos imaginar assim, depois de ter servido o Senhor nesse dia e que vai começar e aproveitar que nosso culto termina cedo no domingo, cedo assim, ainda dá para você fazer bastante coisa depois. Eu termino o culto no domingo, vou fazer uma visita, vou fazer outra, aí às vezes os irmãos, vamos para aqui, vamos para ali, vamos para lá, vou chegar em casa meia-noite, 1h, já fiz 300 coisas depois daquilo. Se o culto acabasse 10 horas, não daria para fazer, não é? Então eu fico pensando assim, quando você chegar em casa, irmão, é uma recomendação, ore a Deus com a sua família. Senhor, graças a Ti adoramos, com a família inteira. Adoramos o Teu nome. Vamos enfrentar uma semana que eu nem sei o que a gente vai ter pela frente. Pode vir desemprego, pode vir acidente, pode vir qualquer coisa. Quem é que sabe o que vai vir durante a semana? Está escrito hoje, estava escrito no domingo, está escrito em algum canto, algum lugar, o que vai acontecer até sexta-feira? Só Deus é que sabe. Então a gente tem que reunir nossa família e orar a Deus e dizer, Senhor, nos abençoa. De maneira que qualquer coisa que nos aconteça ao longo dessa semana, nada tire a nossa vida, nos tire da Tua presença. Que a gente permaneça firme até o dia que o Senhor voltar. E se tiver um problema grave, que a gente tenha sabedoria para resolver. Mas nós vamos estar no domingo de novo, agradecendo ao Senhor pela vitória que recebemos e pela vitória antecipada que o Senhor já preparou para nós. Irmão, e assim a família ser mantida na presença de Deus. Amém, irmão? Trabalhando, adorando e em comunhão para a glória de Deus.